Olá, uma boa tarde para você aí de casa. Começa agora o Lente Aberta. E no programa de hoje nós vamos conversar com o vereador que tem mais mandatos no Legislativo. Ele que é o mais velho da casa e tem muita história política para contar. Antônio de Lisboa Paduano. Olá, vereador, seja bem-vindo ao Lente Aberta. Nós aqui estamos muito felizes por estar participando mais de uma vez do Lente Aberta. Isso é muito importante para nós que somos políticos, né? Principalmente nós que temos hoje o maior número de mandatos da Câmara Municipal de Divinópolis, de forma que, na verdade, nós já fazemos parte integrante da história política de Divinópolis. Paduano, para a gente iniciar esse nosso bate-papo aqui no Lente Aberta, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho dessa história política do senhor. O senhor mesmo, que tem mais mandatos aqui no Legislativo, é o mais velho da casa, então tem muita história para contar. Como o senhor ingressou na política e como foi e está sendo a sua vida pública? Olha, na verdade, a gente não está roubando, a gente está herdando. A política eu herdei de meus pais, né, que eram políticos no tempo que Divinópolis e Santo Antônio dos Campos pertencia a Itapecerica, né? Então ele era um chefe político já que pertencia a Itapecerica, e de formas então que nós aprendemos, né, com nosso pai já fazer política. Então nós entramos na vida pública aqui em Divinópolis a convite. Na época era o ex-prefeito Fábio Botelho Notini, tinha o José Quintino, o ex-deputado Geraldo da Costa Pereira, tinha também o meu irmão José Clementino Filho, que lá um dia foram à minha casa pedindo que a gente filiasse ao partido, era MDB. Né? MDB. Era MDB, nem PMDB, era MDB. O que significava MDB? Movimento Democrático Brasileiro. Isso foi em 1970. Muitos anos. Quantos anos? 42 anos? São 42 anos de vida pública. Olha, na verdade, agora, ao completar agora, ao final do ano, se Deus nos permitir, nós estaremos completando 42 anos de vida pública, pois nós adentramos nesta casa em 1970 e hoje nós estamos contando quase 42 anos de vida pública, de forma que é uma vida que nós temos hoje na vida pública, né? Imediatamente, quando o senhor se filiou a um partido, o senhor já ingressou na política e já se candidatou a vereador? Na verdade, eles me pediram que eu me filiasse, mas na oportunidade eu não estava propenso a ser candidato, porque eu era comerciante, né? A gente tinha um trabalho muito grande no comércio, a gente tinha uma vida social também, a minha vida também, vida religiosa, e de forma então que a gente tinha muita ocupação. Então, para satisfazer as pessoas que eram amigos nossos, né? Fábio, Zé Quintino, Geraldo da Costa Pereira, meu irmão, então nós filiamos por filiar. Mas quando foi chegando, aproximando as eleições, aí já eu fiz a proposta para me se candidatar a vereador. Mas eu não tinha conhecimento político, e naquela oportunidade nós tínhamos um forte político, né, de Santo Antônio dos Campos, que era candidato a vereador, que era o nosso querido e saudoso Antônio Onímio de Carvalho, o nosso Antônio Carvalho, né, filho de Santo Antônio dos Campos. Então a gente sabia que não ia ter condição de se eleger. Mas nós, assim mesmo, a pedido, a gente enfrentou e fizemos a campanha, e acontece que nós fomos eleitos. Com muitos votos naquela época? Naquela época não foi com muito voto, não. Eu fui eleito com pouco mais de 400 votos. Mas o quê? Isso há 42 anos atrás refletia muito, né? A população era bem menor. Era Os muito eleitores menor. Também. Santo Antônio dos Campos era pequenininho, né? E de forma que tinha os povoados. Então, para mim, refletiu bastante, né? Primeira vez, né? Então a gente ficou até surpreso. Só para lembrar para o pessoal de casa, são quantos mandatos o senhor tem desde esses 42 anos atrás aí? Nós temos 10 mandatos legislativos. Nós somos hoje o vereador que tem maior número de mandatos políticos em Divinópolis. Desde que criou o Legislativo de Divinópolis, nós hoje, nenhum vereador alcançou o que eu alcancei, 10 mandatos, né? Isso a gente também nem sabe explicar por quê. Aconteceu, né? E de forma, então, que a gente fica feliz por saber, né? Porque não é fácil você se candidatar um mandato, 2 mandatos, mas você ter hoje 10 mandatos consecutivos, né? Isso é entender que é benevolência, né, do povo, para mim, do nosso querido povo de Santo Antônio dos Campos, que sempre acreditou em nós, né?
Então nós estamos aí, nessa vida pública por esse período. Mas na sua opinião, do fundo aí do seu coração mesmo, aí, nesses anos de política, o que faz o senhor ser tão querido e ser tão votado aí nas urnas? Olha, tem certas coisas que a gente mesmo não entende. Eu digo que quem nos conhece não somos nós. Quem nos conhece são aqueles que estão lá do outro lado. É que faz a ideia de que é a gente. Então, quer dizer, eu não sei por que razão, mas a gente está sempre presente com o povo, né, no momento de felicidade, no momento de tristeza, no momento de dor. Então, a gente está presente na vida, porque eu entendo que o político, a política não se constrói somente de asfalto, pedra, cimento, tijolo, areia, etc, etc. Você tem que ter também um social, né? Eu acho que a nossa vida faz parte, a vida social faz parte integrante da comunidade. Então eu participo ativamente, né, de todos os acontecimentos, né, e também estou presente em todo momento nas solicitações dos nossos eleitores, né, e de formas que a gente está presente em todo momento. Então isso acontece que alguém então aprendeu a confiar em nós. Para você ter uma ideia, os 2 primeiros mandatos, que foi no governo do Dr. Sebastião Gomes Guimarães, que foi um mandato tampão, um mandato de 2 anos. E depois no governo do nosso querido e saudoso Antônio Martins Guimarães, que eu digo, Divinópolis tem 2 etapas, uma antes e outra depois de Antônio Martins Guimarães. E esses 2 mandatos, o vereador não tinha subsídio, né? não tinha salário, quer dizer, era mesmo por ideal. Então, isso que acontece é o ideal que a gente tem. Foi um idealismo político, realmente. É, porque eu acho que aquilo de mais caro que a pessoa tem na vida é o ideal. E quando você assume uma responsabilidade para satisfazer o seu ideal, você tem que gostar. A política, para mim, eu considero como uma religião. Eu gosto da vida pública. Por quê? Porque é uma maneira que você tem, de apesar de todas as dificuldades, de todas as nossas prerrogativas, você está presente, né? Você reivindica, você faz indicações, você faz ofícios, né? De forma, então, que a gente está sempre presente junto ao poder executivo. Então, vai acontecendo que a gente vai conseguindo algo e as pessoas vão acreditando na gente. Para o pessoal de casa, deve ser até difícil imaginar 42 anos de vida pública. A gente imagina que tem muitos fatos aí durante todos esses anos. Quais os fatos mais marcantes durante 42 anos? Deixa eu te falar. São tantos desafios. Você vê, nós tivemos, um dos maiores desafios que nós tivemos foi no governo do ex-prefeito Antônio Martins Guimarães. Foi quando a concessão da água para a Copasa, nem Copasa era a Comag. Isso foi em 1973, 74. Foi um dos maiores desafios que nós tivemos para a população entender que seria importante, né, trazer para nós ter uma água farta, uma água tratada, porque Divinópolis não, era um problema sério. Quase todos os bairros aqui não tinha água, Como né? Como era o abastecimento de água naquela época? Nós tínhamos um órgão que era da prefeitura, que se chama SAI, Serviço de Água e Esgoto, mas não atendia, não tinha água para todo o bairro, a água era de péssima qualidade. Então, o Antônio Martins, por exemplo, entendeu que seria importante, né, que dotasse Divinópolis de uma qualidade de água melhor. Então, isso foi um problema que nós tivemos, porque existia grande parte da polícia de Divinópolis, que era, por exemplo, a Arena, naquela época, que era comandado mais pelo doutor Sebastião, e tinha uns vereadores que eram o contrário. Mas naquela época, o MDB fez a maioria da Câmara e tornou-se presidente da Câmara o ex-deputado Geraldo da Costa Pereira. E nós demos total apoio, o PMDB então deu total apoio ao governo Antônio Martins Guimarães. Então nós conseguimos, né, através do voto, nós conseguimos então fazer com que Divinópolis tivesse a água da Comag e também outros projetos importantes para melhorar Divinópolis, por exemplo. Naquela época foi um dos maiores empréstimos que a Câmara Municipal autorizou ao prefeito Antônio Martins Guimarães, porque havia necessidade de que Divinópolis
tornasse assim essa cidade que hoje nós temos. Então havia necessidade. Nós também aprovamos para ele um projeto autorizando ele a fazer um empréstimo junto ao Banco do Brasil, que foi muito importante. Há pouco tempo que nós porque a prefeitura acabou de pagar esse empréstimo, mas hoje nós temos aí, né, essa cidade que teve um alicerce muito grande, uma estrutura muito grande no governo. E é difícil a gente imaginar a população de Divinópolis hoje sem o abastecimento de água da Copasa. Ah, não acontece. É difícil, você vê, hoje é problema difícil. Divinópolis tem que 200 e tantos bairros, né? Na verdade, o que diz que nem todos os bairros hoje são dotados. Mas acontece que hoje 95%, 96% hoje dos bairros de Divinópolis, hoje detém a água potável, né? Água encanada em sua casa, de formas que não é fácil. Há problema, nós sabemos que estão reclamando, que faltou água aqui, faltou ali, mas isso é um problema que sempre aconteceu, né? Mas que sempre está sendo sanado também pela competência da Copasa. Paduano, nesses anos também, quais são as suas principais indicações e projetos? Olha, eu vou te dizer o seguinte, se nós formos hoje analisar, enumerar, se nós formos analisar e enumerar os nossos projetos, as nossas reivindicações, a gente nem tem condição, porque são 42 anos de vida pública, mas tem uns que fica marcante, por exemplo, né? No período do prefeito Fábio Botelho Notini, as nossas indicações, os nossos projetos da região rural, principalmente para Santo Antônio dos Campos, foram imensos. Foi posto de saúde, posto policial, praça, rodoviária, foi iluminação, construção de escolas, construção de creches, melhoria das estradas rurais, água potável em todos os povoados, algum calçamento em algum. Então, isso foi se acumulando, né? Mas eu tenho tudo hoje, hoje a gente tem tudo isso escrito, né? E de formas, então, que todo o nosso trabalho, desde o primeiro dia que nós entramos aqui, né? Nós temos hoje todo esse apanhado, né? Dá para fazer um livro. Portfólio, então, do senhor vereador Antônio Paduano. É um portfólio, justamente. Acompanhado aí. A vivência é muito grande, nós acompanhamos, né? Não somente o crescimento da zona rural, que a gente está mais determinado naquela área, mas tudo que aconteceu em Divinópolis a gente estava presente. Acontece que naquela época, Divinópolis tinha o quê? A Câmara Municipal, quando nós chegamos, tinha 3 funcionários, só 3 funcionários. É onde é o pronto-socorro hoje, era a prefeitura ali. Agora você presta atenção, você vê o quanto cresceu. Né? Hoje a nossa Câmara hoje é dotada, né, de muitos funcionários, com essa competência de Câmara Municipal hoje. Quer dizer, a gente viu isso tudo crescer. Divinópolis tinha o quê? 60, 70 bairros. Hoje nós temos mais de 200 bairros. Triplicou o número. Então a gente acompanhou esse crescimento, quer dizer, a história. Quer dizer, eu entendo que hoje eu sou parte integrante dessa história. Por quê? Porque Divinópolis hoje está, agora em junho, vai completar o seu centenário da emancipação política administrativa, 100 anos. E o senhor fez aniversário agora, esse mês. Então, Divinópolis tornou-se mais velho que eu, apenas 23 anos. Quando aqui eu entrei, Divinópolis, em 1970, Divinópolis tinha o quê? 58 anos. Hoje está completando 100 anos, né, administrativamente. Quer dizer, então, essa é uma história. Eu acho que hoje eu sou parte integrante dessa história de Divinópolis, como político, como legislador. De forma que a gente fica muito feliz, porque nenhum outro vereador não tem, por exemplo, o tempo de mandato que nós temos. Quer dizer, isso é história, né? Amanhã e depois, queira sim, queira não, a história de Divinópolis vai contar isso. Aqui teve um vereador, um humilde, sim, vereador, proveniente de Santo Antônio dos Campos, e que deteve aqui 10 mandatos, né? O nome do senhor realmente vai ficar um fato histórico, né? O senhor é bem atuante na comunidade do distrito de Santo Antônio dos Campos. Como era o local e como está hoje? Desde quando o senhor nasceu naquele local? Na verdade, quando nós assumimos a vida pública, Santo Antônio dos Campos era apenas
um povoado, podemos dizer assim. Não tinha rede de esgoto, não tinha calçamento, não tinha asfalto. Então, isso a gente foi adquirindo com esse trabalho. Quer dizer, nós tínhamos lá aproximadamente 250 moradias. Depois disso, foi criado o bairro Santa Cruz, foi criado o bairro Vista Alegre, foi criado o bairro Flor Unida, foi criado o bairro Jardim Primavera. Isso tudo foi depois que nós entramos. Para você ter uma ideia, quando a gente assumiu a vida pública, Santo Antônio dos Campos, a zona rural de Santo Antônio dos Campos só tinha um local que tinha luz elétrica, que era a fazenda do senhor Zé Jaime Soares. Depois foi acontecendo que foi melhorando, né? Veio a ERMIG, veio aí, nós tivemos aqui, por exemplo, uma comissão que trabalhava nesse sentido, que chamava CODAR, né? Que era um conselho rural, que era composto de a professora Veneza Guimarães, que eu falo que foi a desbravadora do sertão de Divinópolis. Inclusive tem uma escola com o nome dessa senhora. Eu tive a honra e a grata satisfação de denominar essa escola. Fui eu que denominei. Frei Bernardino, nós tínhamos Alberto Pequeno Sobrinho, doutor Ivone, tinha Dona Iris Brilhante, e nós começamos nesse trabalho na zona rural. O senhor utilizou o seu pronunciamento recentemente para fazer um apelo ao prefeito Vladimir Azevedo e à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer no sentido de recuperar o ginásio poliesportivo do Distrito de Santo Antônio dos Campos. Como está o local atualmente e o que pode ser melhorado? Olha, na verdade, esse ginásio poliesportivo, ele foi construído no governo era governo naquela época, me parece, primeiramente foi no governo do Galileu. Galileu construiu a quadra. Mas no governo do Domingos Sávio é que teve a cobertura da quadra. Essa quadra foi construída antes, era somente uma quadra e não tinha cobertura. E no governo do Domingos Sávio, não. Então nós conseguimos essa cobertura. E de lá para cá, né, não teve assim uma atenção especial. Então é o local de lazer que nós temos hoje. Ali tem o basquete, tem o vôlei, as festas da comunidade são realizadas ali, né? E futebol de salão. Então ali é o ponto principal, né, da juventude, não só, mas da comunidade. Todo local de uso coletivo precisa de uma manutenção com o passar dos anos. Mas o que acontece? Então hoje ela foi apedrejada, a iluminação é péssima, os vidros foram todos quebrados. A cobertura, por exemplo, infiltra muita chuva, tem muita goteira. Então, há uma necessidade, as telas, né, que estavam também foram estragadas, o piso, né, precisa de fazer nova pintura, de forma que precisa urgentemente de uma reforma, porque foi feito na época, até uma ajuda também de uma verba do deputado Jaime Martins também, em parceria com a prefeitura, e esse ginásio, por exemplo, está hoje um problema sério. Então a gente está fazendo esse apelo. Eu já estive com o secretário de esporte, o Rominho, e ele já também falou que, já esteve lá comigo, falou que vai fazer tudo para que recupere aquele ginásio, porque é o ponto principal hoje do esporte, né? E o esporte lazer fomenta aí o adolescente para uma desenvoltura melhor, até mesmo para o seu caráter, porque o adolescente ali junto ao esporte, ele não está ligado a coisas aí que infelizmente aparecem no dia a dia, que a gente pode chamar aí as drogas, né, vereador? O problema é esse, porque hoje, a juventude, hoje a gente entende o seguinte, que hoje ficaram muito livres, né? E se você não tiver um ponto para chamar a atenção dessa juventude, em vez de ir para o esporte, em vez de ir para uma outra parte, eles vão para as portas de bares, né? Eles vão procurar outros caminhos, porque é por falta de lazer. Então, a gente pede, que nós temos também lá um campo de futebol, mas hoje o futebol de campo não está tão fácil como antigamente. Hoje é mais fácil ter o ginásio, porque menos gente. Você vai jogar ali, por exemplo, futebol de salão, é 5 de cada lado. Futebol de campo é 11 de cada lado. Tá? Então, de forma que há necessidade. E eu tenho quase que certeza absoluta de que nós seremos atendidos com esse nosso pedido.
Com certeza. Vereador, e as estradas rurais de Ermita? Como está a situação dessas estradas? Olha, você tem notado que sempre nós estamos falando aqui de estradas rurais. Eu falo muito, aquela região norte, que é onde a gente está mais presente, tem muitas estradas. Hoje nós temos aproximadamente mais de 1.500 quilômetros de estradas rurais. Não somente aquelas estradas onde percorre o ônibus, mas então, o estado rural com chuva é muito difícil, porque nós temos que dar um jeito de tirar as enxurradas, né? Então, mas agora, esses dias, por exemplo, nós tivemos uma melhoria muito grande nas estradas rurais, principalmente a estrada que serve a comunidade de Alma da Lacerda, que é o maior trecho, aqueles pontos de mais dificuldade, aqueles pontos gritantes da estrada, foram agora calçados, né? Foi colocado agora canaletas, meio-fios, então resolveu um problema seríssimo, que era um problema sério. Agora, isso melhorou. Mas tem outras estradas que sempre tem que estar arrumando, né? Se tivesse conservas, seria importante, né? A gente fala, por que não põe um conserva? Antigamente tinha aquele que ficava num trecho aqui, outro ficava num trecho ali. Então, a enxurrada vem, né? Tapa a boca ali do escoamento e a enxurrada cai no leito da estrada e atrapalha. Então, sempre tem que estar patrolando. Com certeza. Nós estamos em 2012, esse é o último ano do mandato. O que o senhor espera para este ano do centenário? Quais os desafios aí estão por vir ainda no restante desse ano? Olha, a gente tem muita esperança. Tem muita esperança porque nós sabemos que não é fácil. Administrar Divinópolis, a gente sabe que essa Divinópolis é muito grande, tem problemas sérios de infraestrutura. Nós temos aí essa quantidade de lotes vagos, né, que não deixa de atrapalhar a estrutura. Então, mas a gente está confiante dentro daquilo do principal, por exemplo, a gente tem certeza que vai melhorar muito, já está melhorando, a gente confia muito no governo do Vladimir, né? É um menino novo, trabalhador, inteligente, e a gente sabe perfeitamente o empenho hoje que a administração tem para atender a demanda hoje da necessidade de Divinópolis, quer na área de saúde, quer na área de educação, quer na área social, quer na área de esporte, em todos os segmentos da comunidade, a gente sabe que tem dificuldade, mas está fazendo tudo que possa atender para melhorar mais a situação da nossa cidade. Poduano, e se você fosse dar um presente ou fazer um pedido aí para o centenário de Divinópolis, qual seria esse pedido? Olha, eu vou te dizer o seguinte, nós estamos prestes a receber aí um grande presente, que eu tenho certeza que vai ser um dos maiores presentes que Divinópolis vai ter, que é o hospital público. Eu acho que vai resolver um sério problema que nós temos de saúde. Então, esse presente já está bem encaminhado. Então, eu espero que esse seja o maior presente que Divinópolis vai ganhar, será então a conclusão e o funcionamento desse hospital público, que eu tenho certeza que vai resolver um grande problema, não somente de Divinópolis, mas da região, porque a saúde nossa, ela está com um sério problema e somente poderia resolver com esse hospital que está sendo construído. Poduano, eu sei que nós temos muitas histórias para contar, se a gente pudesse, ficaríamos horas e horas aqui conversando sobre a sua vida pública, mas neste momento o Lente Aberta está chegando ao fim e eu gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais. Olha, eu primeiro quero te agradecer por essa oportunidade que você me deu, porque nós políticos, né, nós temos que estar sempre presentes, nós temos que estar na mídia, e nós sabemos perfeitamente que esse programa aqui é um programa que nos coloca diante da nossa população, então de forma que eu fico feliz e dizer que a gente está em outra oportunidade, a gente também está presente e de formas que isso para nós é muito importante para que a gente possa levar ao povo esse nosso trabalho árduo que é o trabalho do político. Poduano, foi muito gratificante entrevistá-lo aqui no Lente Aberta, eu agradeço a sua presença. Nós que agradecemos e a gente fica muito feliz por saber que a Câmara Municipal de Divinópolis hoje tem essa competência, essa comunicação que faz com que a gente possa levar os nossos ideais, os nossos pensamentos, o nosso trabalho à nossa população. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigada também. O Lente Aberta chegou ao fim. Se você gostou deste programa, pode revê-lo no portal do Legislativo. O endereço é câmaradiv.mg.gov.br. Eu te espero na próxima edição do Lente Aberta. Até lá!